Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de Ciências, livro Buriti. Hoje a Pro vai falar para vocês sobre a geração de energia elétrica e as propriedades da água. Então, página 58, coloca a data de hoje, dia 28/9. Então, pessoal, a energia elétrica, ela não surge do nada, não é mesmo? A geração de energia elétrica no Brasil, ela é gerada através das usinas hidrelétricas. Então, aqui na página 58 de vocês, tem um esqueminha todo desenhado explicando como as usinas hidrelétricas funcionam. Então, a usina hidrelétrica, ela usa o recurso da natureza para gerar energia. Então, o homem criou as usinas hidrelétricas, mas ela usa o recurso da natureza. Qual recurso da natureza que ela usa? A água. E a água é um recurso natural renovável, mas a gente precisa cuidar, porque se a gente não cuidar, a água vai ficar escassa e vai faltar. Então, vamos acompanhar aqui. Isso aqui chama um infográfico que está explicando como funciona. Então, olha lá. A geração de energia elétrica. As usinas hidrelétricas utilizam a energia do movimento da água para produzir energia elétrica. Então, eles represam uma parte de um rio que seja bem largo, que seja um rio com bastante água. E esse movimento dessa água represada vai produzir a energia elétrica. Então, olha só. A fonte, a água de um rio, um recurso renovável e que não polui o ar, é a fonte de energia elétrica. Então, as hidrelétricas não poluem o ar. A Pro vai ler no livro dela, porque aqui fica muito pequenininho para a Pro ler para vocês, mas acompanha aí. Represamento, o acúmulo de água que garante o suprimento e a força necessária para girar as turbinas. Então, aqui a gente vê que está represado, a água vai passando por aqui e vai girando essas turbinas que estão aqui. E isso faz com que a energia elétrica seja gerada. No entanto, o represamento gera impactos ambientais e sociais pela inundação de vastas áreas naturais ou ocupadas por pessoas. Além disso, depende das chuvas. Variações no clima podem comprometer a geração de energia. Então, para construir essas hidrelétricas, é necessário inundar uma parte onde este rio está localizado. Isso acontece o quê? Pessoas que moram próximo a essa área têm que se mudar. E os animais terrestres que moram ali também prejudicam, então, a fauna e a flora. A vegetação também é prejudicada. Então, a construção de uma hidrelétrica sempre vai causar um impacto ambiental. E como a hidrelétrica necessita das chuvas, o que a gente vivencia hoje em 2021? Crise hídrica. Não está chovendo aonde precisa chover. E aí isso prejudica as hidrelétricas, porque se ficar abaixo do nível, a água não vai ter força suficiente para fazer as turbinas se movimentarem e gerar energia. Por isso que hoje em dia se fala tanto nos jornais sobre a crise hídrica, pois não está chovendo o suficiente. Os reservatórios estão abaixo do nível e aí, se não gera energia, quem vai pagar a conta no final é o consumidor final. Então, a conta de luz está ficando mais alta porque não está gerando energia suficiente, além de outros problemas que isso pode acarretar. Então, aqui embaixo, como transformar o movimento da água em energia elétrica? Fluxo descendente da água. A água represada desce por um grande duto. Quanto maior for a descida
e a quantidade de água que flui, maior será a energia gerada. Então, aqui é a represa, a parte que está antes dessa muralha que tem aqui no desenho de cima. Ó. Turbina. Ao atingir a turbina, a água em movimento empurra suas pás que fazem girar o eixo do equipamento. Que está aqui, ó. Gerador e turbina. Gerador. O movimento do eixo faz girar um rotor dentro do gerador e a energia do movimento é transformada em energia elétrica. Aqui, glossário. Rotor é parte giratória de certas máquinas. E depois, finalmente, linha de transmissão, distribuição. A energia elétrica é transmitida por fios condutores de eletricidade que a distribuem para os consumidores e chegam aqui na nossa casa. Tá? Então, essa imagem aqui representa o funcionamento de uma hidrelétrica. Na página 59, questão 6, 7 e 8 é de acordo com o que a Pro explicou e o que tem aqui na página 58. 6. Como acontece a transformação de energia em uma usina hidrelétrica? Pessoal, resposta completa, tá bom? 7. Qual é o nome do componente que realiza essas transformações de energia? Presta bem atenção aqui nesse desenho. 8. De que maneira a energia elétrica é conduzida até as residências? Olha só, tá tudo aqui bonitinho desenhado. Aqui tem um texto sobre o impacto ambiental causado por hidrelétricas. É um texto informativo que vai contar aqui por que a construção de usinas hidrelétricas causa um grande impacto no ambiente, tá? Necessário fazer a leitura deste texto. Hoje a Pro não vai ler para vocês, eu quero que vocês leiam este texto aqui. Olha, essa fotinho aqui é de um filhotinho de cangambá, ou doninha fedorenta, resgatada por pesquisadores do Centro de Manejo da Fauna da Caatinga, tá? Aqui, esse lugar onde esse gambazinho foi resgatado foi nas obras da integração do Rio São Francisco no município de Petrolina, estado de Pernambuco. Então, essas obras do Rio São Francisco também prejudicaram bastante a fauna e a flora do local. Então, faz a leitura desse texto para vocês verem a importância que é fazer um estudo muito detalhado para construir uma hidrelétrica. Páginas 60 e 61, a gente vai falar sobre as propriedades da água. Já falamos nisso no livro do 4º ano, não sei se vocês vão se lembrar. E aí volta um pouquinho agora no livro do 5º ano. Propriedades da água. A água pura é incolor, não tem cor. Inodora, não tem cheiro. E insípida, não tem sabor. A água pura não é encontrada na natureza. Ela está misturada a outras substâncias, mas muitas vezes é impossível enxergá-la. Por exemplo, ao adicionar um pouco de açúcar na água e mexer, ele não fica visível, mas isso não significa que ele desapareceu. Então, quando a gente vai tomar uma água com açúcar, água com açúcar é receita de vó, né? Tá muito nervoso, toma uma aguinha com açúcar que acalma. Você coloca uma colher de açúcar na água, mexe, 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 vai chegar uma hora que de tanto você mexer, aquele açúcar vai sumir. Mas se você tomar essa água, a água vai estar docinha. Então, o açúcar não aparece pra gente, mas continua lá. Isso acontece porque a água dissolve o açúcar e muitas outras substâncias. Essa propriedade é chamada de solubilidade. Por isso dizemos que a água é solvente, a água dissolve as coisas. Nem todas as substâncias se dissolvem na água. Muito importante isso daqui, então grifa. Nem todas as substâncias se dissolvem na água.
As que dissolvem são chamadas de solúveis. E as que não se dissolvem são chamadas de insolúveis. Então, aqui tem um quadrinho dizendo que o açúcar é uma substância solúvel. Então, um copo d'água, uma colher de açúcar, mexe, mexe, mexe e o açúcar vai sumir na água. Mas se você beber a água, vai estar com gostinho de açúcar, tá? Então, substância solúvel. E o óleo? O óleo é uma substância insolúvel. Se você pegar aí na sua casa um copo d'água, colocar um fiozinho de óleo, se você deixar o copinho parado, você vai ver que o óleo vai ficar separado da água. E geralmente o óleo vai ficar assim, ó, em cima. Olha aqui o exemplo. A água não dissolve o óleo. O óleo é insolúvel em água. Então, quando você vê no jornal, infelizmente, alguns acidentes ambientais onde óleo foi derramado na praia, no litoral, fica aquela mancha preta em cima, o óleo não se dissolve na água, ele fica ali boiando na água, tá? É a mesma coisa do óleo de cozinha. Por isso que a gente não pode jogar óleo de cozinha, óleo de fritura na pia, porque pode ser que uma hora ou outra essa água da nossa casa vá para o mar, de um jeito ou outro, e aí o óleo vai poluir o meio ambiente. Agora a questão 1, 2, ABC é sobre o textinho da 60 e sobre este textinho aqui. Questão 1. Nas frases a seguir, a palavra dissolveu, desfez, pessoal, sumiu. Não foi usada corretamente, Indique quais palavras usar para tornar cada frase correta. Então, tem a palavra 1, espalhou, 2, quebrou e 3, misturou. E aqui em cada frase, a palavra grifada você vai substituir pela palavra correta, 1, 2 ou 3. E aí você vai colocar um número aqui nessa caixinha. O copo caiu e se dissolveu em muitos cacos. Quando a gente quebra um copo de vidro, ele some quando ele quebra? Dissolveu é que o copo sumiu. Então, qual palavra que você vai usar aqui para substituir essa palavra e deixar essa frase correta? Carolina dissolveu o shampoo em seus cabelos. Qual palavra você vai usar aqui, da 1, 2 ou 3, que vai tornar essa frase correta? Maria dissolveu 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. Qual palavra você vai usar aqui para substituir e que deixe essa frase correta? 2. Leia o texto e responda as questões a seguir. A água da chuva e a poluição do ar. Você vai ler este textinho. Vocês sabem que quando é textinho curtinho, a Pro não lê mais para vocês, porque é importante vocês treinarem a leitura e a interpretação textual. Letra A água da chuva é pura? Explique. Então, você não vai colocar aqui, ó, sim ou só não. Você tem que colocar sim ou não e explicar por quê. Está aqui. B. A água da chuva é potável? Explique. Potável é que a gente pode consumir, que a gente pode beber. E C. Podemos dizer que as chuvas reduzem a poluição do ar? Por quê? Resposta completa, pessoal. Sabe que a Pro é chata com esse negócio de resposta completa, né? Na página 62 e 63, a Pro vai deixar 2 experiências para você fazer em casa, se você puder fazer em casa, tá? Você vai pedir autorização para sua mãe ou para o seu pai e vai pedir para fazer a experiência, se puder. Por quê? Porque você vai precisar usar um pouquinho de sal. Gente, é 1 colher de sal, 2 colheres de sal, não é 1 quilo de sal, tá bom? Mas se não der para fazer, não tem importância. A Pro vai gravar a experiência na sala de aula
E aí eu vou mandar para vocês e vocês respondem com base na gravação que a Pro fizer. Se você puder fazer, é melhor. Fica mais bacana você vivenciar essa experiência, tá bom? Então, na experiência 1, a solubilidade do sal em água, você vai usar 1 colher de sal. Uma, pessoal. Você não precisa usar 30 colheres de sal. É uma, daquela pequenininha, tá bom? E vai seguir aqui certinho, fazer a experiência e responder a questão 1, 2 e 3. Aqui, a experiência entre a água salgada e a água doce, você vai precisar de 4 copinhos transparentes, tá bom? Aí você pega 4 copinhos de vidro igual, 3 ovos, mas você não vai quebrar os ovos, pelo amor de Deus, você não vai quebrar os ovos. Você vai usar os ovos, depois você guarda o ovo de novo na geladeira, você não vai quebrar o ovo, tá bom? Aí você vai colocar os copinhos, ó, numere os copos de 1 a 4. Você pode colocar um número de papel embaixo aqui do copo, tá? E não precisa escrever no copo. Complete os copos 1, 2 e 3 com água. Então, copinho 1, 2 e 3, você vai colocar essa quantidade de água que está mostrando aqui. E o 4 só com essa quantidade de água aqui, ó. No copo 1 e 2, adicione 7 colheres de sal em cada um. Você pode adicionar colher pequenininha, tá? Mas vou repetir. Se não der para fazer, não precisa fazer. Depois, coloque um ovo dentro do copo 1 e outro ovo dentro do copo 3. O ovo sem quebrar, você vai colocar o ovinho dentro do copo. Coloque um ovo dentro do copo 1 e no copo 3 e a 6. Coloque o terceiro ovo no copo 4, que é esse copinho que você colocou menos água. E aos poucos despeje nele a água do copo 2. Você vai colocar um ovo nesse copo 4 e vai jogar essa água do copo 2 neste copo 4. E aí você vai responder as perguntas 1 e 2 com base na experiência que você fez. 1. O que aconteceu com o ovo na água salgada? E na água doce? 2. O que aconteceu com o ovo quando você adicionou água salgada ao copo que tinha água até a metade? Então, um copo você vai deixar só a água doce, sem colocar sal, tá? E o copo 4 vai ter água doce, você vai misturar a água salgada do copo 2. Segue direitinho aqui a receita da experiência que vai dar certo. Vou repetir de novo, se você não puder fazer, porque vai usar o sal da sua casa, você não precisa fazer, tá bom? Se você fizer a experiência, você grava separado. Grava para a Pro Experiência 1 e grava para a Pro Experiência 2. Se você fizer só uma das experiências, grava para a Pro. Coloca direitinho o celular posicionado, pessoal. Posicionado assim, ó, paisagem, encosta ele num lugar, deixa o livro do lado. Faz um cenário bacana para a experiência, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Hoje a Pro tem aula de artes, então a Pro fica com o Meet aberto até às 8h45 só, que depois a Pro sai da sala e eu não tenho sala, aí a Pro fica no WhatsApp. Dúvidas, grita a Pro que a Pro ajuda, tá bom? Beijos!